com você. Na nossa aula de número 2, da parte de conjuntos numéricos, nós iremos falar sobre o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, nós o escrevemos utilizando este símbolo, que é muito parecido com a letra Z. Fica mais ou menos assim. Tá? Esse é o Z do conjunto dos números inteiros. E quem são esses números? Bom, ele é muito parecido com o conjunto dos números naturais. Vocês lembram lá quais eram o conjunto dos números naturais? Eram formados pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5 e ia até o infinito. Esse era o conjunto dos números naturais. Dessa vez, o conjunto dos números inteiros também tem o conjunto dos números naturais dentro dele, né? No entanto, ele vai ter outros números. Se dessa forma aqui, o do zero ia até o infinito com números positivos, com o conjunto dos números inteiros vai ser a mesma coisa, porém para o infinito dos números negativos. Então nós teremos aqui, opa, escrevi errado, nós teremos aqui os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai até o menos infinito. Até o menos infinito. Okay? Então esse seria o conjunto dos números inteiros. Okay? Vamos escrever esse conjunto lá em cima. Como que vai ficar? Então esse daqui é o conjunto dos números inteiros. Opa, ficou meio feio isso daqui. Conjunto dos números inteiros. Então a gente vai escrever assim. A gente começa com reticências, tá? Coloca uma vírgula. Essa reticências diz que tem mais alguma coisa que continua aqui no sentido negativo. E a gente pode começar pelo menos 3. Menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Ok? Esse é o conjunto dos números inteiros. Se nós utilizarmos um diagrama de Venn, o que a gente vai observar? A gente vai observar que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Então, dentro dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais. E envolto pelo conjunto dos números naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Ok? Bom, vamos agora falar sobre uma operação muito básica em conjunto dos números inteiros. Na aula anterior, eu falei sobre as operações da adição, a operação associativa, comutativa, falei sobre elemento neutro, né? E falei sobre a distributiva da multiplicação relativa à adição. Só para relembrar aqui quais eram as propriedades do conjunto dos números naturais, né? Então nós tínhamos a associativa da adição, que era mais ou menos assim: A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Essa era a associativa da adição. Nós tínhamos também a comutativa da adição, que era formado por A mais B, era igual a B mais A. Tínhamos também o elemento neutro da adição, que era A mais 0, que era igual a A. Depois nós tínhamos a associativa da multiplicação, que era assim: A vezes B vezes C é igual a A, fiz errado aqui, a A vezes B vezes C. Nós tínhamos essa propriedade. Depois tínhamos a comutativa da multiplicação, que era A vezes B é igual a B vezes A. Ok? Tínhamos o elemento neutro da multiplicação, que era A vezes 1, é igual a A. E por fim, nós tínhamos também a distributiva da multiplicação relativa à adição, que era A vezes B mais C, era igual a, fazer aqui mesmo, era igual a A mais o B mais A vezes C. Né? Lembrando lá a distributiva, a gente fazia esse vezes esse, mais esse vezes esse. E dava esse resultado aqui.
todas essas propriedades que pertencem ao conjunto dos números naturais, elas também pertencem, elas também fazem parte do conjunto dos números inteiros, tá? Porém, a gente vai acrescentar uma nova propriedade, que é a propriedade de simetria, tá? Dentro do conjunto dos números naturais não existe simetria, não existe um número simétrico. Por exemplo, dentro do conjunto dos números naturais não existe o menos A, que seria o simétrico de A, não existe, ok? Esse menos A ele não existe no conjunto dos números naturais. E a operação de subtração, que a gente utiliza esse sinal, ele não é permitido. Já dentro do conjunto dos números inteiros, nós permitimos a operação de subtração. Subtração. Opa. Subtração. Nós já permitimos esse tipo de operação, que a gente usa esse sinal. Então existe o simétrico dentro do conjunto dos números inteiros, né? Qual que é esse simétrico? O simétrico seria o menos A. Então o menos A ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? E como que a gente pode demonstrar essa simetria? A gente faz assim. Vou pegar aqui o A mais. Quem é o simétrico de A? É menos A. A mais menos A é igual a zero. Ou seja, existe um simétrico. Dando um exemplo, se nós tivermos lá 3 mais menos 3 é igual a zero, tá? Então existe uma simetria aqui, onde esse é igual a esse, porém com o sinal invertido. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós podemos fazer operações de subtração. Ok? Opa, fiz errado aqui. Vamos ver agora o próximo item. Agora nós vamos falar sobre a reta. Tá? Falar sobre a reta. Então, a gente pode também representar o conjunto dos números inteiros através de uma reta. Tá? Essa reta ela tem que ter uma orientação, ela tem que ter um sentido crescente. Então ela sempre vai da esquerda para a direita, ela vai nesse sentido aqui. Essa reta vai sempre nesse sentido. E essa reta precisa de ter uma origem. A origem a gente faz um ponto aqui, um risco, e esse ponto vai ser o número zero. Tá? Também a gente precisa nessa reta colocar as unidades de divisão. Então a gente vai dividir isso daqui em partes iguais. Vai ficar assim uma parte, que a gente vai chamar essa parte de U, que é uma unidade. Aqui a gente vai colocar outra unidade, outra unidade, outra unidade, outra unidade e outra unidade. Vai até outra unidade aqui, outra unidade aqui. Esse U é U de unidade, que são as unidades iguais. Vocês podem ver que esse U é igual a esse U. Não é 2U, nem 3U, nem 1,5. É U. São partes iguais. Então, eu sou obrigado a dividir isso daqui em partes iguais. Claro que aqui, da forma como eu estou fazendo, não está milimetricamente igual. Mas o que eu quero dizer é que essas partes são iguais e eu posso representar isso por esse U. E como que nós vamos escrever essas unidades? Vamos colocar aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E aqui o sinal negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Ok? Então é dessa forma que a gente pode escrever o conjunto dos números inteiros através de uma reta. Escrevendo através de segmentos. Nós temos aqui um segmento. Vamos ampliar esse segmento aqui. Vamos ampliá-lo. Vai ficar assim. Nós temos este segmento formado pelo início 0 e pela extremidade 1. E aqui dentro nós temos um espaço, que é um espaço U de unidade. Ok? Os números que estão aqui, a gente não vai mexer com eles, porque eles pertencem a um outro conjunto que nós falaremos na nossa próxima aula. Tá? Então, o conjunto unidade é o conjunto inteiro. Tá? É o conjunto que a gente utiliza para poder separar essas unidades. Tá? Vou falar um pouco sobre divisibilidade, que é um assunto muito importante da parte de conjunto de números inteiros. Tá? A gente chama a gente pode falar o seguinte, que o A, que é um número inteiro, ele é divisor
de um número inteiro b. E isso é equivalente a dizer o seguinte, que existe um número inteiro c que pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que c vezes a é igual a b. Bom, ficou meio complicado isso, né? Mas vamos ver com alguns exemplos que aí dá pra gente entender melhor. Então, por exemplo, se eu pego o número 2, é divisor de 12. Tá? Então aqui temos que o 2 é um divisor inteiro de 12. Isso é uma verdade? Bom, isso só é uma verdade se a gente tiver um número tal, que é o resultado seria esse número c. O resultado de 12 dividido por 2, quanto que é 12 dividido por 2? Então a gente faz 12 dividido por 2, dá quanto? Dá 6. Então 0. Esse 6 aqui é o C. Esse cara aqui é o C. Esse C aqui, é dele que a gente está falando. Tá? Esse C aqui. Então a gente vai colocar esse 6 aqui. Então, pois, o 6, que é o C, vai ficar 6 vezes o A. Quem é o A? É o 2, é igual a B, que é 12. Okay? Então, essa operação aqui, ela é verdadeira. Tá? Vamos a mais um exemplo. Então, aqui temos que o 3 ele é um divisor de menos 18. Opa, 3 é divisor de menos 18. Quanto que é o resultado de menos 18 dividido por 3? Então, isso daqui vai dar menos 6. E como o resto, 0. Então, esse menos 6 é o C que a gente está procurando. Então, pois, menos 6, a gente coloca entre parênteses, vezes quem? Vezes o A, que é esse cara aqui, vezes 3, é igual a menos 18, que é o B. Tá? Nós vamos utilizar essa regra aqui, do divisor. Vamos a um próximo exemplo. Menos 5 é divisor de 20. Então, vamos fazer aqui menos 5, ou melhor, fiz errado, 20 dividido por menos 5. 20 dividido por menos 5 dá menos 4. E como o resto sempre tem que ser 0. Tá? Então, aqui, esse é o C, que é o menos 4. A gente vai escrever assim, pois menos 4 vezes quem? Vezes o A, que é o menos 5. Menos 5 é igual a, vou colocar entre parênteses, igual a 20. Menos 5 vezes menos 4 é igual a 20. Vamos a um último exemplo. Vamos colocar aqui, o 4 é divisor de 0. 4 é divisor de 0? Bom, vamos ver. Então, vamos fazer 0 dividido por 4. Dá quanto? Dá 0. E resto 0. Então, esse 0 é o C. Nós vamos escrever aqui, pois, quem é o C? É o 0. Então, vai ficar 0 vezes o quê? Vezes 4, que é o nosso... Deixa eu subir um pouco aqui. Que é o nosso A. Vezes 4 é igual ao C. Quem é o C? É esse resultado. É igual a 0. Ok? Vamos só ver mais um exemplo aqui. Um pouquinho mais complicado. 0 é divisor de 0? Bom, vamos ver. Se 0 é divisor de 0. A gente sabe o seguinte, que 0 dividido por 0, a gente não faz divisão por 0, né? É impossível fazer divisão por 0. A gente não tem como dividir uma coisa por nada. Bom, mas nesse caso aqui, a gente vai conseguir dividir. E 0 dividido por 0 é igual a 1. Tá? E vamos ter o 0 como resto. Esse 1 vai ser o C. Então, a gente vai conseguir demonstrar isso daqui. Vai ficar 0, que é o A, vezes, ou melhor, 0 não, vai ficar 1, que é o C, vezes o A, que é igual ao B. Porque 1 vezes 0 é igual a 0. Ok? Bom, agora eu vou falar sobre um outro assunto. Vou falar sobre números primos. Vou
aqui números primos. A gente costuma escrever a seguinte notação: D como os divisores de A. Então a gente chama de D de divisores de A. E a gente também utiliza essa letra aqui, o M de A, como os múltiplos de A. Ok? Bom, vamos encontrar, por exemplo, então, antes de entrar propriamente em números primos, vamos encontrar, por exemplo, os divisores do número 2. Essa aula eu não vou ensinar como encontrar divisores, eu vou preparar uma playlist de matemática básica, onde eu vou ensinar a encontrar divisores, múltiplos, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e várias outras operações básicas do ensino fundamental. Esse curso ele é mais voltado para o ensino médio, então a gente vai passar direto essa parte, tá? Para não perder muito tempo. Então, quais são os números divisores de 2? É o número 1, o número menos 1, o número 2 e o número menos 2.